Graça e paz, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Tranquilo na casa de vocês? Com saudades? Nós estamos com saudades, viu? Saudade vai apertando, né? Saudade de todo mundo, de estar em comunhão, mas glorificando a Deus, sempre exaltando o nome do Senhor, porque nós sabemos que Ele sabe de todas as coisas e Ele pode todas as coisas, né? Vamos continuar orando por todas as pessoas, né? Pelos profissionais, né? Pelos enfermeiros, pelos médicos, aqueles que trabalham no hospital, não tem como ficar em casa, as pessoas que trabalham em mercados, enfim, todos aqueles que estão expostos ao Covid, né? Vamos continuar orando, não podemos nos esquecer de ninguém, né? Vamos orar, interceder por cada família, por cada vida. E hoje nós vamos começar nossa lição de número 6, que vem o tema Posso Sentir. Olha, já a sexta lição, gente, aqui, né? E olha, da nossa revista linda, Experiências da Bíblia. Quantas experiências nós encontramos aqui nessa revista, né? Nós vamos aprender bastante, viu? Então, dessa revista, dessa lição, Posso Sentir, nós vamos falar de um assunto bem delicado, mas é bem bacana, né? A gente absorver o que o Senhor quer falar conosco dessa lição, tá bom? Então, eu queria primeiro falar o registro dessa lição, para vocês ficarem pensando o que será, posso sentir, pontinhos. E o nosso primeiro registro é esse: será que consigo me controlar? Novamente, será que consigo me controlar? Esse é o nosso registro. Então, posso sentir pontinhos? Será que consigo me controlar? Será, hein? Já estão pensando aí? Vamos ver, né? Vamos ler a Bíblia e vocês vão descobrir aí, vão ter a resposta da nossa investigação. Afinal, nós somos investigadores da Bíblia, não é mesmo? Vocês são, amém? Então, antes de começar a lição, vamos fazer uma oração e a gente já dá início, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, Senhor, que nós podemos, de alguma forma, Senhor, mesmo estando nas nossas casas, cada um em suas casas, nós podemos estar em comunhão, Senhor, de alguma forma, e podemos também aprender a Tua Palavra, a compartilhar a Tua Palavra com outras pessoas que não frequentavam por algum motivo a EBD e hoje estão frequentando através das aulas gravadas. Nós te pedimos, Senhor, por cada um, abençoe este momento, Senhor, fala conosco aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Então, vamos dar início à nossa aula, nossa investigação. E eu gostaria de começar lendo o Salmo 103, versículo 8 até o 10. Então, vamos lá para a gente começar a nossa lição, Salmo 103, versículo 8 até o 10. Aí, se você, por acaso, sentou na frente aí do celular ou da televisão através do YouTube e não pegou sua Bíblia, o que acontece? Vai ser difícil de acompanhar. Então, vamos lá. Bíblia, caderninho de anotação, lápis, para poder acompanhar, fazer até os rascunhos, porque depois a gente vai pegar as nossas revistas e vamos fazer junto todas as atividades, não é mesmo? Então, assim, já vai adiantando, deixando o rascunho marcado na Bíblia. Quando a gente voltar às aulas na ADU, você vai ter as observações, né? Então, vamos lá? Todo mundo pegou? Caso não, dê um pause, busque e dá o play de novo, tá bom? Vamos lá. Diz assim: o Senhor é compassivo. Está falando sobre o nosso Deus. Quem é Deus? O Senhor é compassivo, é misericordioso, muito paciente, cheio de amor. São características de Deus, né? Então, o Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. O Senhor não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, olha como ele é maravilhoso, olha como ele é grande,
Olha como ele é um Deus de amor. A palavra em Salmos diz que ele é cheio de amor. Então, nosso Deus, ele é cheio de amor. Pensa um Deus amoroso. Agora você pensa um Deus cheio de amor. Esse é o nosso Deus. E ele é muito paciente e misericordioso. Ele não fica te acusando sem cessar e nem fica triste com você para sempre. Às vezes você peca e fala assim: o Senhor está triste comigo. Ele não fica triste com você para sempre. Quando você se arrepende, entende o seu erro, ele fica feliz com você através do teu arrependimento. Quando você entende que errou e confessou, ele volta a ficar feliz. Então, o Senhor não fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme a nossa iniquidade. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é paciente, ele é misericordioso, ele é cheio de amor. Aí, a questão da nossa lição é o seguinte: será que a gente consegue ser como Deus? Será que essas características de Deus estão em nós? Então vamos lá. Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa que demora para se irritar com as pessoas? O que mais? Você consegue controlar sua ira? Já pensou? Então assim, Deus é tudo isso. E quem eu sou? Quem sou eu? Qual é o meu comportamento diante a minha família, diante a sociedade, na escola, na vizinhança? Quem eu sou? Então, assim, nós vamos entrar na lição e o Salmo é para a gente refletir. Nosso Deus é tudo isso, mas quem eu sou? E a primeira pista para você saber a resposta dessa lição, a primeira pista é uma palavra bem conhecida, que é irritadinho ou irritadinha. E aí você já pensa, o que será, né? Posso sentir, né? E aí o nosso registro, será que consigo me controlar? E aí agora vem a primeira pista, irritadinho. O que será, hein, gente? Então, para você poder começar a entender essa lição, a gente vai entrar na Bíblia aqui com o primeiro irritadinho da Bíblia. Vocês vão saber quem é. Gênesis 4:4. A gente vai falar sobre Caim. Vamos ler? Gênesis 4:4. Aliás, eu vou começar do 3, tá? Versículo 3. Aí a gente vai ler 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Já pegaram a Bíblia? Vamos lá? Então, diz assim a Bíblia. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Então, assim, vamos lá. Passado algum tempo, trouxe Caim a sua oferta. Trouxe Caim da terra, do fruto da terra, sua oferta para Deus. E Abel, seu irmão, a Bíblia fala que ele trouxe as primeiras crias do seu rebanho, quer dizer, ele trouxe as primícias das suas ovelhas, as primeiras ovelhas. Ele trouxe o melhor. Então, quando ele chegou diante de Deus com a sua oferta, ele chegou com alegria e ofertando o melhor para Deus. E Deus aceitou de bom grado, Deus agradou da oferta de Abel. Mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso, Caim enfureceu seu rosto e se transtornou. Aí o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, olha só a situação. Nós temos aí Abel que dá uma oferta para Deus e Deus a recebe porque conhecia o coração de Abel e foi
as primícias, as primeiras, foi o melhor que Abel tinha. Ele ofertou para Deus. Diferente do teu irmão, que não fez a mesma forma, foi diferente. Por isso o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Mas o Senhor, quando o Senhor corrigiu Caim, ele ficou o quê? Carrancudo. Ele fechou a cara. Ele se transformou. A Bíblia fala que o rosto dele ficou diferente, ficou transformado. Quer dizer, ele não aceitou a correção do Senhor, ele não quis se arrepender e voltar atrás e falar: Senhor, me perdoe, ir lá e entregar o seu melhor da terra, né? Entregar a melhor fruta, melhor legume, ofertar de forma alegre, entregando o melhor para Deus. Não, ele não fez isso. E o Senhor alertou ainda sobre o que ele poderia fazer, né, com aquele sentimento que ele tinha. Ele ficou com um sentimento de raiva, né? Ele ficou muito irritado. É um irritadinho que não quis saber a correção do Senhor, que não quis ouvir um conselho do Senhor e aprender a fazer diferente, aprender a fazer o certo. Ele ficou irritadinho. O Senhor ainda alerta que o pecado estava ali à porta e ele não se atentou e cometeu o que? Ele acabou matando com essa, né? Ele sendo irritadinho, né? Ele acabou matando o seu irmão, que foi a consequência para ele, né? Ele não aceitou o conselho e ele matou o seu irmão, e o Senhor tinha avisado. Quer dizer, ele não teve domínio próprio. E aí, o nosso segundo irritadinho da Bíblia, que vocês vão acompanhar aqui comigo, é Pedro. Lá em João 18, a partir do versículo 10, diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome desse servo era Malco. Então, o que Pedro fez? Ele estava do lado do Senhor Jesus, que ele é onipotente, né? Ele tem poder para todas as coisas. Poderia ali ter enviado os anjos para o defender, né? E ele não fez. E Pedro ali, sendo impulsivo, sendo um irritadinho, ele não pensa nas consequências do que ele deveria fazer e acaba aí arrancando a orelha direita do servo. Que atitude, não é mesmo? Por mais que você fale assim, mas ele tentou defender o Senhor Jesus, porque os guardas chegaram lá para levar Jesus para ser crucificado, para levar Jesus para ser condenado, né? Eles iam julgar Jesus e condenar Jesus, que levaria à crucificação. Só que ali naquele momento tinha tudo um propósito de Deus, né? O propósito da nossa salvação. Então, Jesus deveria ser julgado, crucificado. Ele morreu, porém ele ressuscitou. Então, para cumprir um grande propósito, hoje nós somos livres, somos salvos, vivemos pela graça, né? Porque Jesus passou por tudo isso. Ele foi o Cordeiro vivo para nós, né? Então, assim, todo momento ali tinha o porquê. Então, ele não deveria ter sido tão impulsivo e deveria deixar Jesus agir ali, porque ele teria toda a condição de Deus, Jesus sendo Deus, para resolver aquela situação, não é mesmo? Mas esse mesmo Pedro, ele mudou, né? Quando ele teve uma experiência com Deus, ele muda, ele se transforma e ele passa a ser uma pessoa diferente. Ele não fica irritadinho. Esse impulsivo, essa parte impulsiva, irritada de Pedro é transformado porque ele abriu seu coração para Deus. Ele abriu seu coração para Jesus e permitiu que o Senhor mudasse, que o Espírito Santo transformasse sua vida. E de irritadinho, ele passou a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que tinha, assim, autoridade para falar da palavra de Deus para os pecadores, e uma pessoa que ensinava através da palavra como a gente agir numa situação, assim, de confronto. Então, assim, lá em 1 Pedro, você abre a Bíblia aí e leia com a gente. Em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 3,16. E é 3,16, mas eu vou ler um pouquinho acima para vocês poderem entender melhor, tá bom?
Diz assim, versículo 15, 3,15 de 1 Pedro. Antes santifiquem-se Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, vamos lá no versículo 16, Pedro fala assim, contudo façam isso com mansidão e respeito. Então, na hora que você estiver numa situação delicada, na hora que você estiver numa situação difícil, onde você está sendo confrontado, onde alguém está te irritando, e é uma situação que o teu sangue ferve, porque acontece mesmo, né? Da gente ficar numa situação que a gente fica nervoso, que o sangue ferve e você quer tomar alguma atitude e não quer baixar a cabeça para aquela situação. Mas Pedro fala assim, contudo façam isso com mansidão e respeito. Então você ore, naquele momento rapidamente em espírito, peça a graça de Deus e responda com mansidão e respeito à pessoa, não é verdade? Aí fala, olha, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então, assim, se alguém até se levantar, falar mal de você, mas por causa do seu bom comportamento, as pessoas vai falar não dele não, porque isso é uma calúnia, porque a pessoa ela tem um bom procedimento em Cristo Jesus. A pessoa, esse Júnior é um cristão, ele é de Cristo mesmo, porque o seu comportamento dá para perceber que ele é de Cristo. Ele é sábio, ele responde com mansidão e respeita as pessoas. Entendeu, juniores? Então, nada de ficar irritadinho e tomar atitude de braveza, de querer brigar, de querer discutir, de querer responder. A Bíblia nos ensina hoje que nós não devemos ser irritadinhos e impulsivos, né? Mas vamos sempre analisar a situação e quando tiver que responder a algo, que seja com respeito e com mansidão. E aí, se você de repente tá falando, mas eu sou esse irritadinho, é difícil. E agora? É a pista 2. E agora? O que eu faço? Então, lá em Efésios 4, 26, 27, vai começar a dar uma resposta para você. Se você se identificou, fala assim, poxa, eu sou esse irritadinho, viu? Tem hora que eu esquento, que meu sangue ferve, eu respondo, eu quero brigar, eu quero bater, eu fico ressentido muito tempo com as pessoas, é difícil eu perdoar. Se você é esse, olha só, o que eu faço agora? É a nossa pista 2. Efésios 4, 26 diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, quer dizer, irai-vos e não pequeis. É fato que muitas vezes a gente fica muito irritado com alguma situação ou com alguma pessoa. A gente vem aquela ira, aquela raiva por uma ofensa, por ter quebrado algo seu que era importante para você. Enfim, por N situações, de repente a gente fica realmente irado, mas a Bíblia fala assim, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, a gente fica nervoso, acontece. Então, o que você faz? Na hora que você estiver muito nervoso, numa situação bem delicada, você conta até 10. Conta até 10. Espera acalmar. Se tiver que dar naquele momento uma resposta que seja com mansidão e com respeito, mas não peques. Não dê lugar ao diabo, porque se você for brigar, se você for discutir, se você for bater, ou se você ficar rancoroso, guardando aquela mágoa muito tempo, é lugar para o diabo, né? Então, assim, não perca o seu tempo.
conta até 10, e aí tem o versículo que eu vou ler daqui a pouco para vocês, que vai, assim, ajudar também nessa situação, tá? Que a gente passa às vezes, porque às vezes a gente passa mesmo, né? Situação difícil que a gente tem que controlar. Então, vamos lá. O que eu faço? Aí, nessa mesma lição, ele dá o exemplo de Amós. Amós era um profeta, né, que ele tinha que entregar uma palavra bem dura para Israel e Judá. E assim, era tão dura que talvez ele teria que chegar de forma agressiva, sabe? Porque aquele povo, Deus estava olhando para aquele povo e entregou uma mensagem através de Amós. Era um povo que eles estavam explorando os pobres, né? É um povo que estava muito rico, mas estavam pobres de alma, eles eram corruptos. A Bíblia fala que eles eram corruptos até a alma. Então, eles eram idólatras, eles faziam cultos a falsos deuses. Então, era uma nação que estava totalmente corrupta, totalmente fora dos planos de Deus. E o Senhor mandou Amós ir até os líderes de Israel e Judá e falar da sua maldade, falar do seu pecado. Mas tudo isso Amós teve que fazer com autoridade. Diferente de a gente ir lá brigar, fazer e sair, né, da vontade de Deus. Ele foi lá com a autoridade de Deus, com a palavra de Deus. Era algo que não seria fácil, porque era uma palavra dura para aquele povo. Não era palavra boazinha, de amor, passando a mão. Não, era uma palavra dura, mas ele teve a autoridade do Senhor para falar com aquele povo, sem perder, sem sair da linha. Entendeu? Então, assim, é possível com a autoridade de Deus em alguns momentos, mas a gente tem que manter a calma. Daí, vocês lembram de Gálatas, lá no fruto do Espírito? Lembram? E aí que a gente falava bastante sobre domínio próprio, mais ou menos isso, né? Sempre ore a Deus, né? O Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a ter domínio próprio, que você possa ter domínio próprio. Se você é esse irritadinho que está contando na lição, se você é irritadinha, ore a Deus, fala, Senhor, eu preciso de domínio próprio no meu dia a dia, ou eu preciso de domínio próprio com aquela pessoa, com aquela família, não importa, peça a Deus. Aí vocês lembram que eu falei que eu tinha um salmo para dar para vocês? Eu gostei muito desse salmo. Olha só, e ele é facinho de você guardar, quando você estiver muito nervoso, lembra dele. Salmo 4:4. Salmo 4:4 diz assim: quando vocês ficarem irados, que então vai acontecer, né? Da situação delicada que a gente fica muito nervoso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Aquietem-se. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quer dizer, no momento, contem até 10. Se tiver que dar uma resposta que seja respeitosa, né? E aí, quando você for dormir, quando você for deitar, diz lá em Salmo 4:4, reflita, né? E aquiete, quer dizer, reflita, pense no acontecido, ore para perdoar, converse com Deus, ore, fale com o Senhor. O Senhor, Ele te conhece, Ele conhece teu coração e Ele te ama, né? Olha que palavra linda de Salmo que a gente leu. Ele é muito paciente. Explica para Deus a tua situação. Aí lá você vai orar, falar com o Senhor, depois vai se aquietar. Por quê? Porque Ele ouviu sua oração. Ele, o Senhor Deus, vai agir a seu favor, né? Vai te deixar mais calmo, te deixar em paz, seu coração vai ficar mais leve. Quem sabe no outro dia a situação já resolveu, não é verdade? Olha só, nosso Deus nos ensina como fazer, e mesmo em situação difícil, e mesmo em situação que você está irado, mesmo na situação que você está nervoso, Ele nos ensina tudo. Amém? Então, vamos lá ao registro de hoje, a nossa eureka? Então tá. Então, nossa pergunta foi: será que consigo me controlar? E a resposta é: claro que sim. Sim, com a ajuda de Deus, podemos controlar a nossa ira. Amém? Então, com a ajuda de Deus, conhecendo a palavra, essa
palavra abençoada que o Senhor nos trouxe hoje através da lição. Conhecendo os salmos que nos ensina muita coisa do dia a dia, né? Vamos praticar essa palavra. E quem sabe numa próxima vez que você for confrontado, você vai lembrar dessa lição e vai saber como agir. Amém? Então é isso que eu tenho para vocês por hoje. Fiquem com Deus. Estou orando por todos. Orem por nós também. Oremos por todas as famílias, né? Para que essa situação passe logo, para a gente se unir novamente e estarmos juntos, orando, glorificando a Deus, louvando, nos abraçando. Fiquem com Deus, boa semana. Beijos!